Bom dia a todos, meu nome é Rodrigo Fontoura, eu sou advogado e também sou consultor e também sou professor na área de direito empresarial e direito e contratos empresariais. Hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre a negociação de contratos em épocas de pandemia, né? Que é um assunto tão caro, uma coisa que está muito em voga nos dias de hoje, as pessoas estão comentando bastante, né? E a pergunta que se faz basicamente é a seguinte: mas por que falar desse assunto? Por que trazer a discussão exatamente a negociação de contratos nesse período de pandemia? Em primeiro lugar, assim, a Covid-19, né, que é a pandemia causada aí pelo coronavírus, é uma doença que está afetando a vida de todo mundo. Está afetando a minha vida, está afetando a sua vida, está afetando a vida de terceiros. Todos nós estamos sofrendo as consequências no dia a dia dessa pandemia, desse problema todo que está gerando aí com a economia, enfim, com as nossas obrigações diárias, né? Então, qual é o reflexo imediato do que está acontecendo? Primeiramente, você tem aí milhares de pessoas em confinamento. Essas pessoas em confinamento estão em confinamento, muitas delas em função do fato de você ter milhares de empresas paradas. Porque todos estão parados aguardando o que vai acontecer e também e principalmente para prevenir a doença, né? Que a doença se espalhe, etc. Muito bem, se você tem milhares de pessoas em confinamento e empresas e milhares de empresas paradas também, você tem pessoas sem renda, né? As pessoas que estão paradas, elas diminuíram muito ou basicamente zeraram a sua renda. O que é um problema muito grande, porque você pode parar tudo, mas até tem aquela brincadeira que o pessoal costuma dizer, né? Que tudo para, menos os boletos, que continuam chegando. Então todos nós temos várias obrigações, nós temos vários contratos a cumprir, a adimplir, e neste momento não estamos conseguindo seguir com isso. Por exemplo, você tem contrato de aluguel, você tem contrato de financiamento, financiamento de carro, financiamento de casa, você tem aí empréstimos, você tem uma série de outros requisitos, de outras condições, de outras avanças, de outros acordos que foram efetuados e que você muito provavelmente não está conseguindo cumprir, né? Então, essas pessoas que estariam cumprindo essas obrigações simplesmente não têm como fazer isso em virtude de tudo que está acontecendo. E aí vem a pergunta, né? O que fazer diante desse cenário? Porque existe muito se alardeia muito por aí, não, isso é caso fortuito, força maior, basta alegar isso, deixar de cumprir o contrato, muita gente falando sem um conhecimento técnico específico, sem acompanhar, sem dar respaldo jurídico efetivo para o que pode ou não fazer. Isso é uma coisa que preocupa bastante, porque as pessoas elas vão muito nessa onda de fake news, digamos assim, e acabam não sabendo exatamente o que fazer ou de onde buscar o seu apoio para poder ou não cumprir as suas obrigações, né? Muito bem. Então, o objetivo desse vídeo, e aí eu vou me estender um pouquinho, talvez seja necessário uns 2 ou 3 videozinhos para explicar, até para não ficar muito longo, né? Nós estamos falando aí de 10 minutos cada vídeo, então é muito tranquilo para falar sobre isso. Então, o objetivo desse vídeo é exatamente trazer esse fundamento, trazer essa base legal, falar tecnicamente o que deve ser feito e como deve ser pensado, como deve ser pensada a obrigação, o cumprimento de obrigações nesse cenário de pandemia. Então, para que a gente possa fazer isso, a primeira coisa a se trazer à discussão é exatamente entender o que é o contrato, né? E o quanto isso obriga todos nós no nosso dia a dia. Então, é importante que todos nós saibamos o seguinte, que o contrato nada mais é do que a formalização da vontade entre as partes, de duas ou mais partes. Por que de duas ou mais partes? Porque, primeiramente, a lei veda o que nós chamamos aí de contratação consigo mesmo. Então, você não pode ter apenas uma pessoa em um contrato.
você precisa ter no mínimo 2, que são os contratos bilaterais, e às vezes você tem mais de 2 pessoas, são os contratos plurilaterais. Então você tem 2 ou mais pessoas avançando intenções, formalizando essas intenções através de um contrato. É isso. Muito bem. Este contrato ele pode ocorrer de vários jeitos, digamos assim. Ele pode ser escrito, ele pode ser verbal e ele pode ser tácito, né? O contrato escrito é esse mais comum, é esse que todos nós praticamos no dia a dia, quando a gente assina o contrato, você tem um papel, que pode ou não ser um papel, hoje tem muito contrato virtual, né? Mas são contratos que estão escritos em algum lugar, seja na rede, seja na nuvem, seja lá onde for, eles estão escritos. Então você consegue ler e você consegue concordar com aquilo assinando ou dando o seu de acordo com o que está escrito, com a condição que está sendo combinada. Isso é o que nós chamamos de contrato escrito, contrato formal. Agora, você tem muito contrato verbal, né? O contrato verbal é quando as pessoas combinam sem assinar nenhum papel. Existe isso ainda bastante no mundo da informalidade, né? E é um contrato também válido, né? Se as pessoas combinam, as pessoas, em tese, têm que cumprir. Muito bem. E o terceiro tipo de contrato é o contrato tácito, que eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Quando você vai, por exemplo, pegar um ônibus e passa na catraca, então você passa o seu cartãozinho ou paga para poder passar na catraca, e imediatamente você tem direito a seguir com o ônibus até o lugar onde você quiser. Ora, a partir do momento que você paga por aquilo ou que você passa o seu cartão, você está acordando um contrato de transporte, ou seja, um contrato de transporte com uma transportadora, a dona da linha de ônibus, que vai te levar do ponto A ao ponto B. Então, você está acordando em pagar e, em troca, a companhia vai te levar desse ponto A ao ponto B. Ninguém falou com ninguém, ninguém escreveu nada, mas é um contrato válido. Isso é o que nós chamamos de contrato tácito. Então, esses são os 3 tipos básicos aí de forma do contrato que nós podemos mencionar nesse momento. Então, qual é a premissa? Ora, se o contrato existe, se 2 ou mais partes vincularam suas vontades ou manifestaram suas vontades, isso significa uma coisa, que é a premissa de tudo. O contrato nasceu para ser cumprido. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. O contrato nasceu para ser cumprido, senão ninguém faria o contrato. Ninguém assinaria o contrato. Então ele nasce para ser cumprido. Ele já nasce com um fim, com a finalidade de terminar, né? E todos nós, quando assinamos um contrato, quando concordamos com alguma coisa, com uma avença, é exatamente essa a intenção que nós temos, de cumprir a nossa parte. Agora, desculpe, e até por isso que nós podemos dizer que os contratos têm como princípio fundamental o chamado pacta sunt servanda, em bom juridiquês, né? Pacta sunt servanda, que significa que o contrato faz lei entre as partes, né? Por isso este vínculo, e este vínculo serve inclusive para segurança jurídica. Quando você tem a concordância em um contrato, você sabe que ele vai ser cumprido porque o contrato faz lei entre as partes. E é isso que mantém toda a estrutura, toda a lógica negocial e contratual. Muito bem, a pergunta é, todo contrato nasce para ser cumprido, certo? Mas eles podem de alguma forma não ser cumpridos sem que eu esteja infringindo alguma lei ou algum tipo ou pacto em si? Sim, existem hipóteses específicas previstas na lei de relativização do contrato. Essas são várias hipóteses, então se a outra parte deixa de fazer alguma coisa, ou se ela infringe alguma cláusula contratual, enfim, nós vamos falar disso com mais calma. Mas sim, existem situações em que o contrato pode ser relativizado e, portanto, pode ser rompido, revisado ou de alguma forma modificado, sem que as 2 partes necessariamente concordem com isso. E é sobre isso que nós vamos falar então nos próximos vídeos e vamos trazer a visão dessa parte técnica em relação ao cenário que se desenha, em relação à pandemia, em relação aí
a tudo o que acontece entre as obrigações que as pessoas têm de cumprir e aquilo que elas realmente podem na prática. Então eu convido a todos a participarem, a continuarem me assistindo nos próximos 2 ou 3 videozinhos para que a gente termine esse ponto e consiga chegar aí a uma discussão bacana, trazer informações relevantes para que nós possamos todos negociar os nossos próprios contratos do jeito que tem que ser feito neste cenário todo. Muito obrigado.